uma palavra que está aqui no livro de Josué, capítulo 1, ou melhor, capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3. Depois a gente lê outro texto ainda no livro de Josué. Capítulo 3 de Josué. Glória a Deus. Versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do conselho do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 1 de Josué. Diz assim: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui, no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levantai convosco a outra banda e depositai-as no alojamento que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conselho do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Diga assim: 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Agora o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Diga comigo: 12 pedras no meio do Jordão, o lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do conselho, e ali estão até ao dia de hoje. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Esse livro de Josué, ele é o 6º livro do Antigo Testamento. Chamamos os primeiros 5 livros da Bíblia de Pentateuco, e muitos estudiosos chamam este livro de Josué de Hexateuco, por ser o 6º, né? E Josué, ele foi um homem que cria nas promessas do Senhor. Ele foi um servo. A Bíblia diz que o nome do seu pai era Num, Josué, filho de Num. Ele era um guerreiro intrépido e destemido. Josué gostava de guerra, ele gostava de espada. Tanto é que quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, os mandamentos, as palavras do Senhor no Monte Sinai, o povo lá embaixo começaram a se prostituir quando eles criaram ali um bezerro de ouro, e o primeiro carnaval do inferno aconteceu ali. O povo se desviava e eles iam descendo do monte. Moisés estava no cume do monte e Josué na metade do monte. Só Josué acompanhou Moisés e ficou ali esperando. E quando Moisés desce, ele se encontra com Josué, e Josué escuta o alarido, o barulho do povo festejando, e ele diz assim: rapaz,
teve barulho lá embaixo, é de guerra. Ele já pegou na espada, ele gostava de guerra. Aí Moisés, calma aí, eu estou escutando sim barulho, não sei se é de guerra, não sei se é de festa, mas tem um barulho lá mesmo. Então Josué era um homem que estava sempre servindo ao seu servo Moisés. Ele era um comandante na luta contra os amalequitas. Ele estava lutando contra os amalequitas, onde acontece aquele milagre de o sol travar, o sol parar, né? E a lua também. Outra ocasião ele estava comandando as guerras e Moisés estava com as mãos estendidas para que Israel vencesse. E quando Moisés estava cansando, baixando as mãos, o povo começava a perder a guerra. E Josué lá lutando, e de repente Arão e Hur percebem aquilo, e vai um para o braço direito de Moisés, o outro para o braço esquerdo, e levantavam as mãos de Moisés, porque enquanto as mãos de Moisés estivessem estendidas sobre o povo vencia aquela guerra, aquela luta. Glória a Deus. Josué, ele fez parte também dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, e de fato aquela terra era uma terra que manava leite e mel como fartura. Só que 10 daqueles homens trouxeram um relatório negativo. Eles tiveram uma mentalidade de gafanhoto, porque quando eles chegam lá e voltam, ele diz assim: realmente a terra ela é boa, a terra é grande, a terra é farta, de sorte que com 2 homens ou 3 homens tem que carregar um cacho de uva. Imagina que tamanho de cacho de uva era esse. Então é algo extraordinário. Só que, olha o pensamento negativo. Pessoa que pensa, tem pessoas que são tão negativas, você está assim tão empolgado, né, com autoestima, que você chega perto dela, você já desanima, porque pega esse negócio. Então tem uns homens grandes lá, e a gente é como gafanhoto para ir. Então eles se mentalmente para eles eram gafanhotos. Só que teve 2 desses 10 que disse assim: não, peraí, foi Deus que prometeu essa terra. Foi Deus que deu a sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa terra será nossa, e esses inimigos serão servidos na gente na janta, e não ser pão para a gente. É assim que ele diz. E os outros negativos quiseram falar para apedrejar o Josué e o Caleb. Só que quem se lembra do nome dos outros 10? Ninguém, porque ninguém se lembra de covarde. Covarde não tem o seu nome na história. A Bíblia fala de 2 mulheres. Uma era Ruth e a outra Orfa, que eram noras de Noemi. Aí o que acontece? Todo mundo se lembra do nome de Ruth, mas ninguém se lembra do nome de Orfa, porque Orfa abandonou a sua sogra e foi embora. Então quantas Ruth nós temos? Nome de mulheres, de filhos, pais que colocam o nome de filhas de Ruth, não é? Agora quantas órfãs nós temos? Não tem. Quantos Josué tem? Quantos Calebes tem? Glória a Deus. Porque quem confia nas promessas de Deus, o seu nome está cravado na história. Ele é conhecido na terra e ele é conhecido no céu. Aleluia! Glória a Deus. Agora observe que no início desse livro, a Bíblia diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés morreu, mas ele ainda é servo. Deus ainda disse: meu servo. Aí o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Observe que quando Moisés morre, quem substituirá Moisés? O jovem Josué, que a Bíblia diz que era um jovem que não se apartava da tenda. Moisés tinha uma tenda móvel, ele se afastava do arraial do meio do povo, amava a sua tenda longe deles, para receber as revelações do Senhor e depois repassar para o povo. O povo olhava de longe, mas Josué, ele ficava na porta da tenda. A Bíblia diz: e o moço Josué, servo de Moisés, não se apartava da tenda. Agora Moisés morre e ele passa a responsabilidade para Josué. O homem que ficava na porta da tenda, agora ele será introduzido dentro da tenda. Aleluia! Por que, irmãos? Porque ele era servo, e quem serve tem futuro. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: quem serve tem um futuro garantido.
Irmãos, todo mundo na igreja ele pode ter qualquer credencial. Pode ser apóstolo, pode ser querubim, sei lá o que for. Estão inventando um monte de nomenclatura aí, mas ele não vai passar de servo. Todos nós somos servos. Tem até um adágio popular aí que é bem conhecido, que diz que aquele que não vive para servir, não serve nem para viver. Quem é servo de Deus aqui? Agora, é interessante que a Bíblia diz: isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Ou seja, Deus ainda fala mesmo sem Moisés. Coisas grandes ainda acontecem depois da morte de grandes homens. Porque todo mundo passa, os grandes mestres vão passando, os grandes homens vão passando, os grandes líderes vão passando. Mas é interessante que sempre Deus tem um Josué depois de um Moisés. Aleluia. Deus sempre tem um Eliseu depois de um grande Elias. Porque Deus sempre tem um Isaac depois do grande Abraão. Deus sempre tem um Jacó depois de um Isaac. Agora, observe que Deus sempre tem homens em lugares estratégicos. Se o Saul não quer, se Saul perdeu a unção do Espírito, Deus já tem o Davi lá nas malhadas no fundo do curral, mas Deus está contando com ele. Aleluia! Coisas grandes acontecem depois da morte de grandes homens. Agora, quando Israel passa o Mar Vermelho era a declaração de morte para o Egito. Então eles passam por duas grandes portas de água. Uma é o Mar Vermelho, a outra é o Jordão. Quase que milagres muito semelhantes, muito parecidos. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles declaram morte ao Egito. E quando eles passam pelo Jordão, eles declaram morte ao deserto. Quando Deus traz aquele povo com mão forte, com o braço estendido, e tira ele da casa da servidão do Egito, dos braços de Faraó, a Bíblia diz que Moisés teve muito trabalho com aquele povo. Foram 40 anos, irmão. Era para ser 40 dias, mas eles tiveram que dar a volta por causa da desobediência e da murmuração deles. Moisés estava lá logo quando ele sai, na primeira dificuldade, a Bíblia diz que tinha um Mar Vermelho. Aí eles começaram a reclamar. Começaram a dizer: mas Moisés deu sangue para morrer, aí estava lá, e agora, está vendo aí o Mar Vermelho? Aí Moisés disse: Senhor, o povo está reclamando. Quem tu tem na mão, Moisés? Quem está clamando a mim? Não é hora de orar, não, é hora de agir. Um cajado toca nas águas, tocou as águas, o mar se abriu e o povo passou em pé enxuto. Aleluia. Aí quando eles passam, eles se dão de cara agora com o quê? Com o deserto. Aí sim, agora trouxe a gente para morrer de sede aqui. A gente ia morrer de sede, porque tinha água do rio Nilo, era barrenta, mas pelo menos tinha água, Moisés. Ou o povo para murmurar, ou o povo para reclamar. Aí Moisés vai de novo: Senhor, o povo está reclamando. Aí Deus disse assim: Moisés, vai ali e fala com a rocha. Aí Moisés já estava estressado, largou uma cagadada na rocha, saiu água para todo lado, mata a sede aí, seus murmuradores. Aí mataram a sede, aí depois, e a comida? Nunca está boa, sempre tem alguma coisa. E a comida? A gente vai comer o quê? Aí, Senhor, o povo está murmurando, de novo, reclamando. Pois diga a eles, Moisés, que eu tenho pão aqui já pronto no forno do céu. Todo dia na descida do orvalho, na porta da tenda, vai ter maná. Glória a Deus. Antes dos israelitas acordarem 4 horas, 5 horas da manhã, já tinha um maná bem quentinho na tenda para eles tomar no café da manhã. E aquele maná tinha todos as vitaminas, os complexos vitamínicos, pepicídios, tudo que você possa imaginar, ideal para o corpo, para o organismo, porque Deus faz tudo nos mínimos detalhes. E eles comiam e se fortaleciam, para Deus provar para eles que Ele era o Deus da providência, Ele era o Deus provedor. Come maná aí. E aquele maná é uma porção para cada dia, porque se algum lugar pegasse 2 porções e guardasse outra lá e comesse uma aqui, não, porque amanhã pode não ter, né? Deixa lá. 24 horas depois, se ele fosse abrir o armário, estava podre, molorava, estava cheio de bicho, porque Deus dizia uma porção para cada dia. O que é que Deus estava querendo dizer? Israel, dependa de mim, porque se tem hoje, amanhã também vai ter. Aleluia. Aí eles estavam lá,
Mas começaram a namorar de novo, pastor. Começaram a murmurar. Mas também só maná. Tudo que a gente come, repete todo dia, a gente enjoa. Aí, Senhor, o povo está enjoado aqui. Aí pois agora eu vou mandar codornizes. Vai voar meio metro do chão. Eles vão pegar. Mas tem uma coisa, Moisés: só por causa da murmuração deles, esse codorniz aí vai ser uma desgraça para eles. Porque eles vão comer até botar pelas ventas. Vão vomitar pelo nariz de tanto comer codorniz. Irmão, lê a Bíblia lá, depois você vai ver. Eles comeram, se empanturraram. Agora, reclama agora, infeliz. Aí Deus disse: Moisés, eu estou zangado com esse povo. Eu vou matar tudinho. Porque 10 vezes, lá em Número diz, que eles com Moisés, 10 vezes esse povo murmurou contra mim. Irmão, Deus contou as vezes que ele murmurava. Deus conta as vezes que a gente murmura. Quantas vezes não murmurou hoje, irmão? Deus está contando, viu? Tem até uma frase que eu vi, eu gosto muito de frases. Às vezes eu anoto, gravo, mas tem uma frase que diz assim: não adianta pedir chuva se você vai reclamar da lama. Tem gente que para ele nada está bom. Ele pede uma coisa, Deus dá e já está reclamando, e reclama direto. E Deus não suporta esse tipo de gente murmuradora. Aí Deus: eu vou matar tudo de Moisés. Aí Moisés olha assim: Senhor, se tu for matar esse povo, eu te dou outra geração nova, eu te dou um povo novo, não é mais obediente. A pessoa, se Deus fizesse pedido para mim, ele assim: olha, eu vou matar esse povo aqui tudinho, que está te dando trabalho, esse extrair a que disse que é teu amigo, eu vou te dar um povo novo e uma bagaceira cega. Mas ele sabe para que ele pede as coisas. Ele pediu para Moisés, era Moisés que estava ali, o povo perturbando o juízo de Moisés, mas ele intercedeu pelo povo. Ele disse assim: Senhor, se tu for fazer isto, risca o meu nome do teu livro. Porque o que é que as outras nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor é um Deus mau, tirou o povo do Egito para matar ele no deserto. Deus estava só fazendo um teste com Moisés. Ele disse: contigo não tem jeito não, vai para frente, manda este povo marchar. Diz o povo que marcha. Aí vem Josué. Aí o que acontece? Josué assume um pepino grande. Ele vai pegar agora a responsabilidade de liderar o povo que Moisés liderava. E a Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos da terra. Se o homem mais manso da terra perdeu a paciência, imagine eu. A Bíblia diz que até Deus tem limite. A Bíblia diz que ainda não passou a medida dos pecados dos amorreus. Ou seja, tem um limite. Quando passa o limite de iniquidade, aí vem o juízo de Deus. Aí Josué, imagine esse rapaz, jovem, novo, inexperiente, né? Só tinha experiência com guerra, não tinha experiência para lidar com o povo. Aí pronto, você pensa logo assim: esse daí quando se zangar vai arrancar a cabeça do uma espada. E o povo não perdoa não. Porque eu, lendo a Bíblia, eu descobri o seguinte: aqui nas entrelinhas o povo estava tudo cochichando e falando do Josué. Olha o Josué, é ele, aquele rapazinho velho, esse aí está contando não. Substituir Moisés, mano? Nada. O Josuézinho, porque para o povo o Josué era uma pessoa pequena, insignificante. Esse aí só sabe derrubar inimigo. Essa congregação inteira, as pessoas dizem que era quase 3 milhões de judeus, de hebreus, não vai conseguir. Aí a Bíblia diz que Deus vê a tristeza de Josué, o fardo que ele ia carregar, e Deus vem e diz: ei, Josué, o meu servo Moisés é morto, mas deixa eu te dizer uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Oi, quando você está ali motivado, aí vem Deus e dá uma palavra que ele levanta, que ele coloca lá em cima. E não foi só uma vez que Deus falou isso, Deus falou 3 vezes. No versículo, você vê a sua Bíblia aberta aí, Josué capítulo 1, deixa eu correr, porque senão eu vou embora aqui, termina meio-dia. Primeiro, diz assim, ó, versículo 6: esforça-te
e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Primeiro, esforça-te. Segundo, versículo 7. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã, se tu chegou desanimado, preocupado, mas 3 vezes nessa palavra Deus está dizendo para ti: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Agora observe o capítulo 3. Capítulo 3, quando no capítulo 2 Josué faz o mesmo que Moisés, ele pega o mesmo modelo e manda espias para observar a terra. Os homens vão, quando chega lá, os inimigos sabem que eles estão por lá e sai a caçada deles, e eles entram numa parte lá da muralha de Jericó, a casa de uma mulher chamada Raabe, que era gentia e prostituta, e ela acolhe aqueles homens, aqueles espias, dizendo assim: olha, eu sei que Deus tem dado essa terra para vocês, eu sei as maravilhas que esse Deus tem feito, como ele fez a Og, rei de Bazã, e aquele outro rei dos amorreus, como ele fez com o faraó. Irmão, a mulher não era crente, a mulher não era da igreja, mas ela sabia tudo que Deus tinha feito com o seu povo. É interessante que tem gente que é do mundo, sabe as programações da igreja, mas que os que estão dentro da igreja. Aí ele disse assim: ela disse, eu sei que Deus deu a vocês. Aí disse: fica aqui, eu vou esconder vocês. Aí a Bíblia diz que ele escondeu eles 3 dias. Aí os inimigos chegaram, essas cenas foram do outro lado, não, pode ir, que eles acabaram de dobrar a esquina ali. Aí o pessoal vai embora. Aí disse: olha, eles já foram. Aí, muito obrigado, você nos guardar. Ela disse assim: olha, quando vocês vierem conquistar essa terra, deixa a nossa casa em pé, não mexe com minha família não, porque eu guardei vocês. Aí disse assim: aí caiu tudo aqui em Jericó, menos a casa de vocês. Faça só um sinal, coloque um fio de escarlata na sua janela, um fio vermelho, porque a gente vai passar e aquilo será por sinal para a tua casa ficar de pé. Porque esse fio de escarlata vermelho, encarnado, como o pessoal diz, é um simbolismo do sangue de Jesus. Toda casa que não tinha um sangue, o anjo matava os primogênitos, mas a casa que tinha um sangue no umbral da porta, o anjo da morte passava e dizia: que eu não posso tocar, aqui eu não posso entrar, porque o sangue do Cordeiro que traz vida está aqui nesta casa. Aleluia. Aí eles fazem isso. Aí quando chega no capítulo 3, para mim já correr para me terminar, no capítulo 3 a Bíblia diz que diz assim: ó, levantou-se pois Josué de madrugada, bem cedinho, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Sucedeu que ao fim de 3 dias, é interessante que esses 3 aqui sempre aparece esse número 3, né? 3 vezes Deus diz: tem de bom ânimo. 3 dias esconderam os espias. Aí passou mais 3 dias, porque é o dia da morte, é o dia do sepultamento e o dia da ressurreição. No 3º dia ele ressuscitou. Aleluia. Sucedeu que no fim de 3 dias, aí eles ordenam, aí junta o povo, aí ele diz: santifica aí o povo, santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vós. Aí no versículo 7, irmão, isso aqui é tremendo, versículo 7 do capítulo 3. Se você tiver com a Bíblia aberta, eu não sei se o irmão coloca aqui, mas diz assim, ó, capítulo 3, versículo 7 de Josué: e o Senhor disse a Josué, o que foi que ele disse? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. O povo que dizia que tu não ia dar conta, o povo que dizia que tu era pequeno, que tu não ia ter essa responsabilidade de Moisés levar adiante, eu vou começar a te engrandecer perante os olhos de Israel, para que saibam, olha isso, que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Ele está dizendo: quem é que está dizendo que tu é pequeno, Josué? Quem é que está dizendo que tu não vai dar conta, Josué? Quem é que está falando aí de
menosprezando, Josué, porque tu tem pouca idade, ou porque tu é jovem, porque tu é inexperiente. Ei, eu vou começar a te engrandecer no meio desse povo, para que todos saibam que eu sou Deus, e assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, eu também serei contigo, eu também serei contigo. Aí agora ele diz assim: olha, nós vamos passar o Jordão. E quando nós vamos passar o Jordão, como é que a gente ia passar o Jordão? Porque era tempo de inverno e a ribanceira de água era grande, eles estavam transbordando, era muita enchente. Aí Deus diz assim: pega a arca da aliança. E quando pegar a arca, depois da santificação, tu coloca nos ombros do sacerdote, que tinha os varais para colocar no ombro, o suporte levantava, e eles levavam a arca. E o povo também seguia a arca. E a Bíblia diz assim: olha, quando ouvir isso pela madrugada bem cedo, o toque da trombeta, e a arca estiver passando, acompanhe ela, porque agora a presença não vai esperar por você, você tem que acompanhar. E é de madrugada, bem cedinho, porque quem está dormindo vai receber a bênção, tem que estar acordado. Aí eles se despertaram e seguiram a arca. E quando chegou, meu irmão, no capítulo 4, a Bíblia diz, do 3 para o 4, a transição desses dois capítulos, era água para um lado, era água para o outro, era água na frente, era água de todo lado. Como é que a gente passa aí? Aí Josué diz assim: pega a arca e manda o sacerdote na frente. E aquela arca era o trono de Deus móvel, era uma extensão do trono de Deus. Não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos, que o rei está no palácio, mas ele vai se deslocar, e alguém, aqueles súditos, pega aquele trono móvel, bota ele sentado em cima, e eles vão levando, e alguém na frente, um arauto, um mensageiro, dizendo: abram alas para o rei, abram alas para o rei. E aonde o trono ia, as pessoas, camponeses, seja quem fosse, eles se curvavam para que passasse o rei, em reverência e em respeito à majestade. Pois bem, a natureza conhece o seu Criador, a natureza conhece o rei. Então, no momento que ele pega aquela arca, que eles vão levando, a presença de Deus que habitava nas asas dos querubins, dos querubins de glória, estavam ali, e a natureza, homem, todo mundo teria que se prostrar, e todo mundo teria que respeitar. Josué, está cheio de água, não se preocupe, porque a presença de Deus está conosco. E quando o primeiro pé do sacerdote colocou na água, eu imagino a água olhando assim: eu conheço essa presença, eu conheço esse Criador, eu conheço esse trono, pode passar, pode passar. Abriu-se para que o povo passasse, aleluia. Aí quando o sacerdote ia passando, pastor, a Bíblia diz que Josué disse: para aí, para no meio do Jordão. Quando parou no meio do Jordão, aí a água ficou uma parede de água para um lado e uma parede de água para o outro. Eu não sei se ficou assim, se movimentando, ou se ela congelou, porque a Bíblia diz que ficou um montão de um lado e um montão de outro. Eu não sei, só sei que as águas se abriram e eles passaram, mas ele diz: deixa o sacerdote aqui no meio. Aí os sacerdotes ficaram com a arca, porque enquanto a arca estava lá, as águas não tragavam eles. Aí foi passando o menino, passando o homem, passando o velho, passando o novo, as famílias, as tribos, vai todo mundo, passa aí, porque se a arca for, engole todo mundo, porque a natureza respeita a presença do Criador, não respeita o homem não. Aí segura aí todo mundo passou, aí ficaram lá. Aí ele disse: agora pega um homem de cada tribo, 12 homens, e eles vão pegar do meio do Jordão, cada uma pedra, e vão colocar nos seus ombros. Se eles iam colocar as pedras nos ombros, é porque eram pedras grandes. Você pensa que as coisas são fáceis, tem sacrifício. Aí lá vem o povo, cada um pega uma pedra, coloca aqui no ombro e leva lá para depois das águas, porque já era um acampamento do local chamado Gilgal. E em Gilgal aconteciam muitos milagres ali, porque ali é algo histórico. Em Gilgal foi onde eles se celebraram a primeira Páscoa depois que eles saíram do Egito. Em Gilgal também foi onde o maná parou de cair. E em Gilgal essas 12 pedras estavam instaladas, por isso cada homem que levaram 12 pedras, cada um de cada tribo, e fizeram
fizeram este memorial. Então chegar em Gilgal era dizer: Deus é fiel. Nós passamos 40 anos no deserto e não faltou água e não faltou pão. Deus é fiel, porque nós passamos 40 anos no deserto, ainda teve outra coisa, o povo reclamar de roupa, e agora que não tem shopping, mas Deus disse assim: pode ir, porque a sandália vai crescer nos pés e a roupa não vai se acabar. É o menino crescendo e a sandália crescendo. Pense por isso. Se tem um negócio que cresce ligeiro, é pé de menino. Eu tenho um de 7 anos, eu tenho uma de 2. Daqui a pouco ela está perdido, o sapato está perdido, mas Deus vai crescer junto, não vai rasgar nada. Então chegar em Gilgal era dizer: Deus é fiel, Deus é provedor. E ficou ali aquelas pedras. Aí quando eles iam saindo, aí Josué disse: epa, peraí, veja aí o versículo de número 9. O versículo de número 9. Olha o que diz aí. Coloca aí, por favor, para os irmãos estar acompanhando comigo. Josué capítulo 4, versículo número 9. Quem está aí dando glória a Deus? Glória a Jesus. Aleluia. Olha isso. Levantou Josué o quê? Peraí, mas tem uma palavrinha para você. Também. Levantou Josué? Também. Por quê? Porque ele levantou 12 pedras. Por isso que eu pedi você pedir naquela hora. Repetir. Do meio do Jordão. Então eles levantaram do meio do Jordão, por até lá, e a arca lá, segurando as arcas. Fizeram fora do Rio Jordão 12 pedras como memorial. Aí depois Josué levantou também, ou seja, ele fez a mesma coisa, só que não fora, ele fez no meio do Jordão. Então ele diz: no lugar onde estiveram parados os velhos sacerdotes que levavam a arca, e ali estão até o dia de hoje. Observe, no meio do Jordão ele fez ali um altar de pedras também. Então nós não temos só um altar de pedras, nós temos dois. Nós temos um fora do Jordão e outro dentro do Jordão. E Deus diz assim, porque essas pedras que estão aqui, quando futuramente os filhos de vocês perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer: meu filho, essa pedra aí está dizendo que Deus é fiel, que Deus é bom. Como assim, papai? Como assim, vovô? Porque Ele cuidou da gente no deserto, porque Ele livrou. Olha, no deserto tanto morre de calor durante o dia, como pode morrer de frio durante a noite. É mesmo, papai? É, só que Deus colocava uma coluna de nuvem para a gente não morrer de calor no deserto, e à noite ele vinha trazendo uma coluna de fogo, tinha ar-condicionado e tinha sauna. Aleluia, meu filho, Deus é fiel. Olha, o seu pai, o avô dizendo para o neto, né? O seu pai, ele tinha uma roupa e a gente se preocupava porque ele era criança e agora vai ficar perdido, mas Deus disse: não se preocupe, porque não vai ficar perdido, que a roupa vai crescer junto com o corpo. Meu filho, Moisés, o nosso patriarca, ele orou e veio maná. Pense numa comida boa, meu filho. Então ele ia contando, ia passando de geração em geração, ele ia colocando na cabeça da criança: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é provedor, Deus é escudo, Deus é libertador, Ele nos libertou, Deus é tudo para nós, meu filho. Por quê? Porque não é o professor. Você não pode deixar a responsabilidade toda para o professor ensinar o seu filho, porque ele pode até desviar o menino. É você dentro de casa que tem que ir colocando na mente dele: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele cresce não vai se desviar dele. Então ele diz: ensine, passe de geração a geração. Tudo por causa daquelas pedras que o menino ia perguntar, e o menino é curioso. Agora tinha duas pedras, dois altares, um fora e um no meio. Aí quando eles passam do meio do Jordão, que o sacerdote tira a arca, o que acontece? As águas se fecham. Mas o altar, a Bíblia diz que está lá até o dia de hoje. Tem dois altares, um externo e o interno, um público e um secreto. Tem pessoas que só têm um altar de pedras público, mas às vezes falta o secreto. E o mais poderoso não é o público, é aquele que está em secreto. Deus diz assim, Jesus diz assim: quando fores orar, entra, fecha a porta do teu quarto, porque o teu Pai é em secreto, Ele ouvirá e te recompensará. O segredo não é o altar público, o segredo é o altar secreto. Porque a gente só pode fazer um altar público se primeiro a gente tiver feito um secreto.
é aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém sabe, é aquilo que ninguém escuta, mas é aquilo que Deus vê, é aquilo que Deus ouve, aquilo que Deus sabe. Agora eles têm aqui dois altares, um que as pessoas veem e outros que as pessoas não veem. E este altar simboliza também a nossa vida, como ela está diante de Deus e não diante das pessoas. Porque as pessoas, elas aparentemente, elas aparentam algo que quer que você veja delas. Você vai ver nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo está tudo com uma coisa maravilha, ostenta, e não sei mais o quê, e bota um filtro, e bota isso, e não sei mais, o casamento é perfeito, e sei lá, e não sei mais o quê, a casa está bem arrumadinha, está tudo ali, e tira foto, olha só, mas quando vai ver no secreto é totalmente diferente. Agora observe, que esse altar ficou lá, e passou-se os anos, e esse altar, esse ato que Josué fez, como uma aliança com Deus, mudou a história daquele rio. Como era o nome do rio? Rio Jordão. Mudou a história daquele rio. Mudou o fluir do rio. O maior problema dos israelitas era aquele rio. A maior dificuldade dos israelitas passarem era aquele rio cheio de água, não tinha como passar. Mas aquele rio se transformou num milagre. Ou seja, o teu maior problema será o teu maior milagre. Glória a Deus. O teu problema e o teu milagre têm o mesmo nome. Aí o que acontece? Ficou lá. Aí passa-se um tempo. Aí a Bíblia diz que vem os profetas, aí vem Elias, vem Eliseu, aí Elias vai ser arrebatado no céu, colocando no caminho, os carros de fogo e cavalos separam Elias de Eliseu, aí eles têm que passar por onde? Pelo Jordão, aí Elias coloca a capa, aí as águas, eu conheço essa capa, eu conheço essa unção, eu conheço essa presença, pode passar, passa, se abre. Aí eles passam, as águas se fecham, e os filhos dos profetas estão olhando lá do outro lado, que era o que estava acontecendo. Aí diz assim: me pede o que tu queres, aí qualquer coisa aí, faz o teu último pedido de Eliseu. Ele disse: eu quero que porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Eu quero porção dobrada de tudo que tu tem. Toda coisa tu pediste, mas tu fica olhando, né? Aí ele vai, quando chega no Jordão, a Bíblia diz que vem o redemoinho carruado de fogo, ele leva Elias. Aí quem é que fica lá? O Eliseu. Aí Eliseu: não estou sentindo nada. Aí quando ele olha no chão, o que tem no chão? A capa de Elias. Aí ele pega a capa de Elias, aí olha para as águas, está tudo fechado. Aí ele diz assim: onde está o Deus de Elias? Pá! Taca a capa nas águas. Aí as águas: eu conheço essa unção, porque tem um altar dele. Eu conheço essa presença. Eu conheço esse rei. E o Deus de Elias. Pode passar, profeta, passa, as águas se abrem novamente. Aí Eliseu sai, aí os filhos do profeta olham e diz assim: olha, o mesmo espírito que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. Aí Eliseu vai começar a dar aulas, aumentou a escola profética, as aulas teológicas, ele era um mestre. Aí começa a encher a congregação, aí chega um rapaz e diz assim, os alunos diz assim: profeta, mestre, senhor, é o seguinte, vamos aqui trabalhar, nós vamos aumentar aqui a parte aqui que está muito pequena, já não cabe mais ninguém, tá bom? Aí ele pega um machado ali emprestado, pega outra coisa, outra ferramenta, aí sai, aí começa a cortar e o rapaz esqueceu de amolar o machado. Ou aquele machado estava cego, ou a cunha estava frouxa. Não sei se você for do interior nem eu, meu pai era agricultor, aposentado já na agricultura, e tinha um objetozinho na madeira que é chamado de cunha, que é que dá o suporte para segurar a ferramenta, tanto o machado quanto a foice, quanto a enxada. Aí ali, eu acho que estava frouxa a cunha e ele não tinha amolado o machado. E se o machado vai estar enferrujado, não está amolado, ele tem que tacar com mais força. E isso foi afrouxando. E ele tacava e não cortava. Aí teve uma hora que ele fez assim, aí o machado soltou. Aí o machado foi dentro d'água, dentro do rio. Qual é o nome do rio? Rio Jordão. Só que no Rio Jordão tem um altar, aleluia. Aí ele disse assim: meu Deus, profeta,
usada, era emprestada. Aonde foi que caiu? No Rio Jordão. Não se preocupe, porque tem um altar aqui. Aí ele ora, aí o machado, porque era pesado, veio subindo, veio subindo, veio subindo, veio subindo, veio subindo. O que é isso? É de isopor, é de papel? Não, é de ferro mesmo. É porque tem um altar aqui, e quando a presença está, quando a majestade está, tem milagre. Ele pega o machado, vai, agora mola e faz as coisas direito. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí, para terminar aqui a conversa, a Bíblia diz lá em 2 Reis, no capítulo 5, que existia um homem que ele era um general muito respeitado. O nome dele era Naamã, e só que ele era leproso. Ele cobria as armaduras aqui, ninguém via a lepra, só via a armadura. Tem muita gente que está assim, só dá para ver a armadura, vai poder, está todo leproso, precisa de um encontro com Deus. Aí a menina diz assim: ei, eu conheço um profeta. Se conhecer um profeta que tem lá em Jerusalém, essa lepra vai embora. Como é o nome dele? É Eliseu. Pega a carruagem, pega ouro, pega veste, pega prata e vai até a casa de Eliseu. Ele achou que o Eliseu ia sair, fazer lá um sapateado, botar a mão na cabeça dele, está curado. Não. Eliseu disse: vai lá, Geazi. Eliseu não saiu nem para receber ele. Vai e manda ele tomar banho. Que é isso, mandando tomar banho? Meio doente sai de casa, manda ele mergulhar 7 vezes aonde? No Rio Jordão. Ei, peraí, mas não tem outros rios? Abana e Fafá que são mais limpos? É, mas só que Abana e Fafá não tem altar, não tem unção, não tem poder. Lá no Jordãozinho tem um monte de Abana aí, um monte de Fafá aí. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra. Não tem altar. Aí tem um Jordãozinho, você não dá nada por ele. Ah, esse bichinho aqui é, mas tem um altar incendiando no coração dele. Vai pra lá, mergulha lá! 1, 2, 3, mergulhou, sexta vez, 7ª vez, a pele dele está pura como a pele de uma criança, porque no Jordão tem altar, e aonde tem altar tem milagre, aonde tem a presença de Deus tem milagre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quem sente a presença de Deus aqui esta manhã? Aleluia. A Bíblia diz que passa-se os tempos, passa-se o período intertestamentário. Deus se iniciou com os profetas, e lá no Evangelho de Mateus, um profeta vai quebrar o silêncio profético, e o nome dele é João Batista, e a Bíblia diz que ele está pregando à beira do deserto do Rio Jordão, e ele diz: arrependei-vos, raça de cobra, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir pois frutos dignos de arrependimento, porque o machado de Deus está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, mas a que der bom fruto será limpa, para que dê mais fruto ainda. E as pessoas olhavam e diziam: quem é esse homem? Você é Jeremias? Não. Você é Isaías? Ou não. Você é alguns profetas? Também não. Ah, você é o Cristo. Ele diz: eu, abaixado, não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Esses que vocês falaram aí, ele vem antes de mim, ele é primeiro do que eu, João, vos batizo com água para o arrependimento, mas esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá vem entre as cobras o cordeiro. Nem precisou dessas coisas. Aí lá vem eles, entre as cobras, Jesus, cordeiro, na fila. Ele é o Filho de Deus, mas ele não é exaltado. Não, eu sou o Filho de Deus. Primeiro é eu, viu? Não vou ficar na fila, não. Ele não pulou a fila, ele ficou na fila. Aí quando chega, ele diz: vem cá, jiboia, jararaca, coral, sucuri, surucucu, chamando tudo, cobra lá. Aí quando chegou que ele viu, aí João olha assim e disse: essa cobra é o quê? Ele disse: não, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele batiza Jesus, mas ele não batiza nem no rio qualquer. Ali tem um altar. É o altar onde é oferecido o cordeiro como sacrifício. E a Bíblia diz que 3 coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito desce. Segundo, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Terceiro, o Pai brada lá em cima: este é o meu Filho amado, o qual a minha alma tem nele alegria. O Pai dá testemunho, tem que ser naquele rio, porque ali tem altar. Eu, meus irmãos, que a nossa vida, que a nossa casa seja o Jordão, seja o lugar do altar de Deus. Quando termina a menção do Jordão nessa questão espiritual,
é exatamente onde o Cordeiro está sendo apresentado para o povo. E hoje, aqui nesta manhã, deste Café com Jesus, nós estamos para cercar a mesa dele, em forma memorial, de que ele morreu por nós, tomando o pão, o cálice, que simboliza o seu corpo e o seu sangue. E ele diz: fazei isto em memória de mim. E nós estamos fazendo isso até que ele venha. Porque quando nós fazemos isto, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Que Deus em Cristo nos abençoe. E quem pode aplaudir bem forte. Desculpa aí, eu acho que eu estava demorado. O pessoal está achando ruim.